noite. Obrigada, Marco. Boa noite a todos e todas. É uma alegria tê-los aqui. Obrigada pela presença de todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui ao Departamento de Cultura e Eventos da UAB, em nome do nosso presidente da Comissão de Mediação. Mais uma live aqui que estamos organizando, né, da Comissão de Mediação, e é uma alegria tê-los aqui. Agradeço imensamente a presença dos nossos palestrantes, e hoje ainda acompanhado pela moderação do nosso doutor Leonardo aqui da casa, né? E é uma alegria, então, estarmos aqui. Agradeço também, em nome do doutor Paulo, nosso presidente aqui da subseção, essa oportunidade. Doutor Paulo Camargo, né? Então, para dar início aqui, esse tema tão relevante, a mediação na recuperação judicial, né, hoje bastante importante e relevante, nós temos a grata satisfação aqui, o prazer de receber o Dr. Paulo Furtado, que desde já agradeço imensamente, Dr. Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Dr. Paulo é juiz titular da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da capital, é coordenador dos núcleos regionais da Escola Paulista de Magistratura e mestrando em Direito Comercial na USP. Temos também o Dr. Rodrigo Dório, que é especialista, mestre e diretor em Direito pela PUC São Paulo, advogado, administrador judicial, mediador e psicanalista, e é sócio na Chade e Romeu Associados. E temos a grata satisfação de, na moderação, ter o Dr. Leonardo Baren Leite, que é nosso presidente da Comissão de Direitos Societários da subseção de Pinheiros, é sócio sênior da Almeida Advogados, formado pela USP, especializado em Direito Empresarial, pós-graduado em Administração e em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, passo a palavra aqui ao doutor Leonardo, que vai moderar, e depois ficamos aguardando também as perguntas e a participação de todos. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Leonardo. Obrigada. Está com o microfone. Tá no mudo, doutor Leonardo. Microfone. Já liguei novamente. Obrigado a todas e a todos. Muito boa noite. Primeiramente, agradeço a nossa anfitriã pelo convite, por organizar essa nossa reunião conjunta das comissões de mediação e societário da OAB de Pinheiros. Agradeço à própria OAB Pinheiros e a todo o apoio da Comissão de Cultura e Eventos. Eu, como moderador, vou apenas fazer uma rápida abertura. Eu estou completando 35 anos de atuação no direito empresarial e atuo basicamente em direito societário, fusões, aquisições e contratos, mas sou um entusiasta há muito tempo da mediação, assim como da arbitragem. Eu atuo como árbitro há muitos anos e sou um entusiasta tanto em termos práticos quanto em termos de colocar nos contratos que eu posso colaborar com os clientes, sempre as alternativas às soluções de controvérsia, né? Procurando uma questão mais técnica, procurando economia de preço, muitas vezes o foco é o sigilo, a rapidez, a especialidade de quem vai ajudar a resolver esses conflitos. Então, pensamos hoje inclusive aproveitando o contexto que talvez a maioria de vocês esteja acompanhando, de alterações legislativas importantes que estamos acompanhando aqui na recuperação judicial. Eu ontem tive o prazer de fazer uma conversa com os colegas aqui que vão participar. Nós comentamos sobre a mudança radical que aconteceu do ponto de vista do direito societário e das fusões e aquisições, no tocante à mudança do que a gente antes chamava de lei de falências, né? Eu estudei ainda nos anos 80 e o modelo de concordata e falência assustava todas as operações de joint ventures, de compra, de associação, etc. Felizmente, no começo dos anos 2000, já faz algum tempo, nós tivemos a chamada nova lei de falências, ou a lei de recuperação judicial, que ajustou bastante coisa, eu acho que melhorou muito, permitiu que os advogados societários se interessassem pelo tema e que nas fusões e aquisições, como o mercado chama, a gente agora possa trabalhar com empresas em recuperação judicial também, e continuo um grande entusiasta da mediação. Mas o que combinamos hoje, então, é de ouvir, basicamente, o Dr. Paulo, já apresentado,
juiz atuante especificamente dessa área, assim como o doutor Rodrigo, que é administrador judicial, e tanto a nossa anfitriã quanto eu vamos tentar moderar as apresentações. Pedimos a ambos que façam uma apresentação relativamente curta, talvez de 15 minutos cada um, a começar pelo doutor Paulo, para que a gente depois tenha bastante tempo para conversar, tanto entre nós quatro, quanto com todos os que aqui nos honram com a presença. Então, muito obrigado novamente a todas e a todos. Doutor Paulo, por favor, o senhor está no mudo, mas está com a palavra, por favor. Muito obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, doutora Sônia, doutor Rodrigo também, por participarem desse painel. Boa noite a todos os que aqui nos assistem. É uma alegria participar desse evento da Comissão de Mediação e a Comissão de Direito Societário da OAB, da subseção de Pinheiros, não é? Onde também tive a oportunidade de trabalhar no Fórum Regional de Pinheiros, em 2004, né? Há muitos anos. E foi um período muito interessante, até porque eu não conhecia muito a região aí do Fórum de Pinheiros, o entorno do Fórum de Pinheiros, e foi um período interessante também para conhecer a região. Foi muito interessante aquele ano de 2004. Era um pessoal que integrava o quadro do tribunal, muito qualificado. Por sinal, algumas pessoas que foram escreventes do Fórum Regional de Pinheiros depois saíram do Tribunal de Justiça, alguns são executivos de multinacionais, outros são administradores judiciais, outros são grandes advogados, quer dizer, aí é um fórum muito qualificado. Então, é uma alegria também por isso. E, novamente, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema relevante, que é a recuperação como um todo, tanto a judicial como a extrajudicial, e qual o papel que a mediação pode ter nesses processos de recuperação de empresas. A minha atuação na vara, ela se iniciou em 2014, portanto, há 6 anos e meio. Nesse período, nós tivemos um aumento muito grande dos processos de recuperação judicial. Os processos que inicialmente eram de milhares de reais, passaram a centenas, milhares de reais, depois passaram a bilhões de reais. Então, nós temos processos de elevado valor, às vezes eram processos com uma pequena quantidade de credores, depois passaram a ter milhares de credores, processos muito complexos, alguns com grandes conflitos societários, não é? Na área de atuação do Dr. Leonardo, outros com grandes conflitos entre credores, cada um querendo disputar um pedaço maior daquilo que seria possível receber da devedora, e em muitos casos, processos em que efetivamente a devedora já ingressa em juízo numa situação de grande dificuldade, em que ela já realmente não tem condições de se recuperar. O processo é usado apenas para tentar, de alguma maneira, evitar a falência, o que ao final, não é, acaba ocorrendo. Hoje, por sinal, depois de um mês, eu estive no fórum presencialmente, e o juiz que me antecedeu, na época em que o processo era físico, ele tinha um hábito muito interessante, que era o de determinar que o plano de recuperação das empresas ele ficasse mantido numa pasta física, para que, se alguém comparecesse no balcão do fórum, pudesse consultar, né? Então, hoje a gente consulta pelo sistema do tribunal, ou consulta no site do administrador judicial, mas naquela época em que não havia processo eletrônico, alguém chegava lá, encostava a barriga no balcão do cartório, pedia lá o processo, ou pedia o caderninho onde tinha o plano de recuperação e consultava ali o plano de recuperação de determinada devedora. E hoje, por acaso, eu fui da minha sala até a sala do cartório, onde estavam lá ainda alguns processos físicos. E junto desses processos físicos também estavam essas pastinhas com os planos de recuperação.
E algumas dessas pastinhas são de empresas que efetivamente faliram, pediram recuperação judicial, mas a grande parte delas veio a falir, quer dizer, já tinham entrado numa situação de grande dificuldade. E por que eu estou chamando atenção para essa particularidade de algumas situações em que a devedora já ingressa no momento, ingressa em recuperação judicial numa situação de grande dificuldade? Porque talvez culturalmente, por um problema do empresariado, ou também por receio, por desconhecimento, talvez possa se criar, por meio da mediação, não é? Alguma ferramenta que permita ao empresário que já note as primeiras situações de dificuldade financeira, a chance dele, por meio da mediação, por exemplo, ou de assessores financeiros que estejam ao lado dos mediadores, tentarem construir uma solução anterior à judicial. Nós temos um problema hoje que muitas vezes nós queremos resolver a situação de endividamento do empresário, criamos no projeto de lei um suposto sistema de proteção do devedor antes da recuperação judicial, que é completamente ineficiente, e nós não temos, por exemplo, o que outros países têm, que são medidas de alerta para os empresários, né? Então, por que não o SEBRAE, que é um órgão que pode ter uma atuação junto aos pequenos empresários e junto também a entidades que têm a mediação como foco de atuação, por que não poderiam se unir no sentido de já criar mecanismos que permitam aos empresários, previamente, né, serem alertados das dificuldades e passarem para uma negociação bem antes de terem que recorrer à recuperação judicial, né? Então, talvez a gente tenha que aproveitar esse momento aqui da pandemia, em que todo mundo está mais tolerante, todo mundo aprendeu a ter um pouco mais de condescendência, de compreender melhor as dificuldades do outro, talvez de pensar nisso. Por que não já se pensar em medidas bem antecedentes à necessidade de uma medida mais drástica, como a judicialização do conflito? Acho que talvez a gente ainda não esteja maduro para um dever de renegociação imposto efetivamente, mas talvez para mecanismos que incentivem o empresário a partir previamente à recuperação judicial para outras formas de solução da crise. Por exemplo, ele deveria ter algum incentivo tributário, né, que fosse ou neutro em relação à recuperação judicial, ou mais vantajoso, né, porque ele vai poupar despesas públicas, né, ele vai diminuir a atuação da máquina judicial tentando buscar a solução extrajudicial. Claro que isso tem que ser calibrado para que não haja abuso, né? Mas, por exemplo, se ele tiver com uma possibilidade de ingressar com recuperação extrajudicial, por que a recuperação extrajudicial não poderia ter, por exemplo, taxa judiciária inferior à cobrada numa recuperação judicial? Quer dizer, mecanismos que fizessem com que os empresários pudessem se valer de mecanismos extrajudiciais prévios à recuperação judicial. Então, acho que a mediação pode vir a ser utilizada nesse momento anterior. Acho que há um espaço para que câmaras também sejam criadas com essa função. Acho ruim o artigo 20A a 20D do projeto de lei, muito mal construído, que judicializa a necessidade de você amigavelmente resolver o conflito. Você ingressa numa câmara de mediação ou ingressa no Sejusc, aí você pede em juízo uma tutela de urgência para ter uma proteção contra os credores, para voltar para a mesa de negociação, não é? Uma judicialização desnecessária, um sistema ruim. Deveria ter sido estabelecido um outro procedimento.
mas acho que podem ser, sim, instituídas nas câmaras de mediação segmentos voltados à mediação empresarial, que busquem apoiar as negociações de pequenos empresários ou de empresários de médio porte, que às vezes têm até dificuldade de acessar a recuperação extrajudicial, e podem tentar adotar uma solução prévia, mediada, né, de uma forma mais eficaz. Como disse o Dr. Leonardo, solução técnica, né? Então, capacitação de quem vai atuar na área de recuperação para a superação das crises empresariais é necessária, né? A gente não pode negar que não adianta querer falar, bom, o mediador que atua na área de família ou que atua no Sejusc de família não tem condições de atuar para ser mediador na área empresarial. Tem que haver uma capacitação, né, para atuação nessa área. Como disse o Dr. Leonardo também, uma atuação econômica. Pode ser muito mais barato resolver esse problema extrajudicialmente por meio da mediação do que tendo que percorrer o passo a passo da recuperação judicial, com toda aquela, com todos os atos do procedimento tendo que ser percorridos, que é por isso que existe, né, na lei um procedimento, todo ele tem que ser percorrido. A facilidade da mediação é que ela é muito mais flexível, né? Pode ser muito mais rápida, ela é feita em confidencialidade, o sigilo preserva mais a reputação do empresário, então ela tem várias vantagens quando ela é feita previamente à judicialização da crise. Bom, pode parecer utopia, por quê? Porque do outro lado também do devedor, daquele que pode procurar a mediação, tem os credores, não é? Então, de alguma maneira, a gente tem que combinar com os credores. Tem que ser também feito um movimento para que os credores enxerguem na mediação alguma ferramenta que seja útil, que tenha da parte deles também uma perspectiva de vantagem em relação à recuperação judicial. Então, acho que também um movimento que as câmaras de mediação, aqueles que atuam com mediação, deveriam fazer também, é trazer para esse ambiente, para essa discussão, quem atua do lado dos credores, especialmente os bancos, né? Os bancos são os grandes agentes que sentam na mesa de negociação com os devedores. Então, se a FEBRABAN não for chamada para essa conversa, se os bancos também não compreenderem que pode haver vantagem na mediação antes da judicialização, a gente vai estar, né, praticamente tentando criar uma solução que não vai ser muito frutífera. Por quê? Porque precisa ter do outro lado também um incentivo, um convencimento, alguma vantagem para que eles sejam trazidos à mesa da mediação, para que eles compreendam a vantagem antes do processo judicial ser instalado. Então, eu acho que o grande avanço que eu creio que deveria haver é no trabalho previamente ao ingresso da recuperação judicial, né? Acho que o projeto de lei, por exemplo, falhou em não ter incentivado mais a recuperação extrajudicial. Acho que a recuperação extrajudicial foi um pouquinho melhorada no PL e ela pode ser melhorada com a mediação no curso da recuperação extrajudicial. Acho que também pode ser um campo interessante, porque agora, com a modificação legislativa que talvez seja implantada em janeiro, o devedor pode ingressar com pedido de recuperação extrajudicial, contando com a adesão de mais de 1/3 dos credores que ele escolher para negociar, dependendo do grupo. Se não me engano, é 1/3. E neste prazo de 90 dias que a lei lhe oferece, ele tem que conseguir adesão de metade da totalidade dos créditos. Então, esse espaço de 90 dias, acho que seria também um espaço interessante para mediação na extrajudicial. Acho que seria muito importante também que a mediação pudesse ser usada nesse período. Porque a recuperação extrajudicial ela é muito melhor, eu acredito, para todos os envolvidos, né? Ela é mais rápida, ela é mais barata, ela vira muito mais... torna a solução muito mais eficiente para o empresário e tira esse estigma de empresário em recuperação de forma
muito mais rápido. As recuperações extrajudiciais terminam em 4, 6 meses, quando muito demora 1 ano. As recuperações judiciais ficam lá durante vários anos, né? Indevidamente, eu acredito até. E se a gente conseguir que a mediação também funcione bem na extrajudicial, já terá sido um ganho para o processo. E, por fim, na recuperação judicial, eu tenho tentado introduzir na judicial, porque em duas experiências pretéritas, já encerradas as recuperações, ou melhor, já aprovado o plano de recuperação, eu considerei que a mediação foi muito positiva, né? Uma mediação feita para ouvir os credores, permitir a renegociação do plano inicialmente formulado e que atendeu de forma satisfatória os interesses de todos os envolvidos. Alguns aqui acho que até podem ter atuado nesses processos. Um deles era um processo bem simples, uma pequena construtora, já numa fase de quase liquidação das atividades. A classe trabalhista e a classe dos credores microempresários e empresários de pequeno porte estavam muito insatisfeitos com o primeiro plano apresentado, tiveram oportunidade de externar isso durante a mediação, isso foi relatado à devedora e, na sequência, a devedora pôde melhorar o plano, né? E isso acho que foi um grande ganho para o processo. E depois nós tivemos a recuperação judicial da Saraiva, um processo muito mais complexo, com credores mais sofisticados, com boa assessoria jurídica e financeira, com uma mediação mais graúda, não é? E que também levou à reformulação do plano. Tá? Então, alguém não gostou aí, acho que do caso da Saraiva, abriu o microfone aí, mas também foi interessante. Eu achei que foi muito positiva a mediação na Saraiva, houve um ganho tanto para os credores, no sentido de satisfação dos interesses, como para a devedora, que acho que conseguiu um espaço maior para tentar implementar o plano. Né? Claro que depois veio a pandemia, a Saraiva está enfrentando um problema grave, que a pandemia obrigou ela a fechar as lojas, e ela está tentando reformular o plano agora, nesse momento. E, diante disso, mais por uma experiência mesmo de 2 casos concretos, é que eu achei que a mediação foi muito positiva e deveria ser adotada em casos outros, não é? Não em todos os casos, não é uma panaceia, mas acho que ela pode ser positivamente utilizada. E, em alguns casos, ainda em andamento, ela tem servido para negociações bilaterais. Devedor tem algum problema particular com algum credor, a mediadora tem atuado em alguns casos de conflito bilateral, mas eu acho que o grande ganho da mediação é no sentido de proporcionar maior informação a todos os credores envolvidos. Portanto, eu acho que ela deve ter no processo um papel de gerar um maior diálogo para todos os credores, e deixando um pouco de lado aquela ideia do devedor de, bom, eu vou fazer o plano para aprovar, eu vou negociar com quem vai aprovar, eu vou só negociar estrategicamente. Eu acho que a mediação pode servir para dar mais espaço também para todos. Se o processo tem como uma premissa que todos têm o poder de votar e de escolher e de serem ouvidos, todos deveriam ter a chance, especialmente os mais vulneráveis, de conhecer melhor o processo, de entender os planos de recuperação e de poderem, eventualmente, formular as suas objeções economicamente, juridicamente, e terem uma resposta efetiva da devedora. Então, acho que a mediação pode servir como uma boa ferramenta na recuperação judicial. É algo ainda que, nesses 2 casos que estão em andamento, ainda não temos o resultado do plano que foi votado, da evolução, mas tenho visto como positiva a mediação. O Rodrigo talvez esteja em algum dos casos, não me lembro exatamente, mas é isso. Acho que a gente pode usar bastante a mediação, espero que ela possa ser usada mais na seara extrajudicial,
Se não der, na recuperação extrajudicial, e se não der, que nos ajude em juízo. Obrigado, Leonardo. Volto a palavra a você. Perfeito. Muito obrigado, doutor Paulo. Rodrigo, que eu gostaria de ouvir um pouquinho. Rodrigo, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu inicio agradecendo a OAB de Pinheiros pelo convite, principalmente em nome da Sônia, né? Queria agradecer muito. Já tivemos a oportunidade de fazer outros trabalhos até acadêmicos, né, Sônia? E te agradeço o convite em nome da OAB. Agradeço ao Leonardo, né? Não nos víamos há alguns anos, voltamos a nos ver aqui na pandemia, doutor Leonardo, grande especialista na área de direito societário, e ao doutor Paulo, que nos lidera na segunda vara, e já há alguns anos, eu já conheço o doutor Paulo há muitos anos, e o que eu destaco dessa fala dele é nós, aí para os mediadores aqui de plantão, né? Termos um magistrado que legitima a função da mediação. Isso é importantíssimo, né? Isso para os guerreiros da mediação, e eu cito aqui um colega nosso que não está presente hoje, iria tentar assistir, que é o professor Adolfo Braga Neto, que trabalha na mediação aí talvez desde o início. Esse momento é um momento que ele mesmo diz que ainda não tinha ocorrido, né? Se a gente for pegar um percurso da mediação, que já é algo mais antigo, mas ele ser legitimado pela magistratura. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque nós temos hoje a condição de termos magistrados que reconhecem a importância da pacificação. E aí eu já entro um pouco na minha fala, fiz uma colinha aqui, estou em 2 telas. A gente pensar na mediação, e eu fiz uma adaptação da fala de Carnelucci, ele falava de conciliação, eu vou falar de mediação, né? Mas o que dizia Carnelucci? A mediação é a sentença dada pelas partes, enquanto que a sentença propriamente dita é a mediação imposta pelo magistrado. O senso de justiça, logo, o senso de pacificação, ele é muito maior se por meio de algo consensual das partes do que de algo imposto por um terceiro. Então, a potência da pacificação é muito maior em decorrência das soluções alternativas de conflito. Eu utilizo essa nomenclatura para falar da mediação e da conciliação. E ela serve para todo e qualquer conflito, seja os individuais, para que se a gente for parar e fazer uma leitura, se nós fizermos uma leitura da lei de mediação, a gente vai notar que ela é muito direcionada para um conflito individual, mas ela também serve para o conflito coletivo, né? E aqui eu faço minhas palavras do Dr. Paulo, né? Um mediador, que ele tem uma atuação muito forte na área de família, ele vai precisar se adaptar, sim, para a área empresarial. Não só por causa da matéria, do conteúdo, que envolve outros conhecimentos econômicos, financeiros, procedimento, né? É um mundo à parte trabalhar nessa área, mas principalmente porque envolve uma tutela coletiva, envolve um conflito coletivo. É mais de um que ali briga. E às vezes é mais de um que está ao lado de outro que é credor, eu sou credor, mas a gente não tem uma ligação. E se a gente pudesse tentar falar basicamente da recuperação judicial, ela é um processo de recuperação judicial, que visa, né, o soerguimento da empresa, a manutenção das atividades, dos benefícios econômicos sociais. Mas um dos principais objetivos do processo de RJ, de recuperação, é a negociação. A ideia é que, a partir de algumas ferramentas, eu posso falar do do stay period, perdão, eu ia falar do stand still, aqui a gente já estava falando de outra palestra, né, doutor Paulo, mas do stay period, a capacidade de não agressão do devedor, e o mais importante, pensando aí no dilema dos prisioneiros, a teoria dos jogos, é criar entre os credores um interesse comum para chegar e participar da mesa de negociação com o devedor. É uma tentativa de chamar, não um credor, mas todos estes credores, à mesa para negociarem. E isso, para quem trabalha aqui na área, né, eu vejo vários colegas, cito aqui o Vânio, que está com a câmera desligada, viu, doutor Paulo? Depois ele poderia mostrar aqui um grande administrador judicial presente. Deve estar de pijama. Tá de pijama, com certeza, essa hora ele está de pijama, né? Mas deve ser um belo pijama, né, doutor? Mas a gente sente que
o conteúdo, na verdade, o volume de negociação que ocorre não é aquele esperado pela lei. O processo ele é todo dimensionado para que as partes possam negociar e aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Quem define, quem decide quem se recupera ou não são os credores. A alocação de poder no processo de RJ está aos credores. O juiz, o administrador judicial, os serventuários, o mediador, eles estão tocando, estão cuidando de um processo público, de um instrumento público que visa realmente um acordo, que visa a aprovação de um acordo, ou não. E aqui que talvez a mediação ela caia como uma luva. Porque se a gente já tem, por experiência, que não há esse volume de negociação necessário, a mediação faz estas vezes. Ela serve muito também para a questão, tirou o pijama e apareceu, saudações, grande Vânio. A mediação, ela serve não só para o dever de informação, mas ela serve para fomentar, efetivar, dar eficiência para essa negociação entre as partes que muitas vezes não ocorre. Quem negocia? Os grandes players. Os bancos estão acostumados a participarem das RJs. Os fundos estão acostumados a participarem das RJs. Eles já têm toda uma equipe. E os advogados, especialistas em defender as recuperandas, as devedoras, eles já têm até um contato, então já se conhecem. Então há realmente uma dose de negociação. Mas aquele trabalhista que recebeu uma circular, hoje em dia até por e-mail, né? Ou você tem tal crédito, vai ter um processo de recuperação judicial. Ele não tem condições ali, se ele não conseguir contratar um profissional adequado, de ter o mínimo de informações suficientes para poder decidir, para poder votar conforme credor. Então, a mediação ela tem várias funções. Uma é desse dever de informação, mas o principal é de aproximar as partes. E aí eu trago um parêntese pequeno, porque grande parte do estudo que eu faço é do envolvimento da psicanálise com o processo. E se a gente for olhar a postura das partes em juízo, normalmente de qualquer processo, a gente verifica que muitas delas estão resistentes, principalmente os credores, porque uma obrigação não foi satisfeita. Houve uma perda. Né? Na psicanálise a gente fala, houve um luto não elaborado. O processo ele é o campo do luto. Ele pode ou não se elaborar. E se a gente for olhar numa recuperação judicial, a gente tem um luto coletivo, que teria que ser dimensionado individualmente, mas não é possível. Por isso que esse interesse de credores, às vezes, não ocorre. Não se tem ali aquele enlace necessário em que os credores chegam e falam ao devedor, você pode melhorar esse plano. Sócios, vocês podem envolver bens pessoais para garantir o cumprimento de um plano melhor. Aqui, esse plano apresentado é melhor que a falência, obviamente, quase tudo é melhor que uma falência, se a gente for pensar numa eficiência hoje do que se tem. Mas, o quanto que pode ser melhorado? Né? E aí, fechando esse parênteses ainda, falando um pouco da psicanálise, e talvez não se tenha momento melhor para analisar essa questão do luto, do que a não elaboração dele, mas a não finalização dessas perdas. Ou, como diz algumas psicanalistas, né, a universalização da perda, o compartilhamento dela. É muito mais fácil em processos chegar-se a um acordo quando se verifica o quanto o outro perdeu, o quanto que o outro também está perdendo, o quanto que esse devedor envolve também bens dele, bens dos sócios. Quando há essa demonstração, quando há essa tratativa, quando há essa exibição, há uma queda ou uma baixa da guarda, que a gente define na psicanálise como há uma superação da resistência. Há muita resistência nos processos, há muita resistência nos processos de recuperação judicial, principalmente. Em alguns casos, a gente pode até verificar isso, é configurado no voto abusivo, né? E muitas vezes não é nem de má fé, às vezes é de boa fé, mas é uma empresa pequena que dependia de uma grande empreiteira, essa empreiteira tomou o serviço, não pagou e entrou como RJ. Essa pequena empresa quebrou também. Que postura, que situação emocional que ela vem no processo para ter que negociar com aquele devedor. Ele não quer, ele talvez queira que haja até um prejuízo para aquele devedor. Né? Esta superação dessas posturas de resistência que a mediação também ela pode agir.
Como o Dr. Paulo colocou bem, né, e até no nosso projeto está delimitado, está definido, né, as áreas de atuação, né, onde que o mediador pode atuar? Ele pode atuar nesse interesse comum de credores, né, de reunir os credores, de constituir realmente um órgão, mas um grupo unido e com entendimento daquele plano e do que pode ser melhorado naquele plano. Ele pode ter uma facilitação com bancos públicos e concessionárias, isso está previsto no projeto-lei também, e até mesmo com os credores não sujeitos. Até mesmo aquele credor não sujeito, que pode ter, de repente, um bem essencial, uma sede ali, o imóvel que é sede da recuperanda, que está em alienação fiduciária, pode ser objeto de mediação. Há mediação possível também nas verificações de crédito, e o projeto-lei comporta isso. Não pela classificação do crédito, então eu não posso mediar se o crédito é trabalhista para quirografário ou vice-versa, mas eu posso mediar o valor. O valor na verificação de crédito pode ser objeto de mediação. Tá? E, principalmente, a mediação, eu acho aqui que é cabível na questão da consolidação substancial, porque se há mediação para o plano e o plano é decidido pelos credores, a consolidação substancial também é definida pelos credores, então o processo de mediação também comportaria aí, e principalmente na negociação entre credor e devedor. Essa aproximação na mesa, essa superação dessa posição de resistência, de ressentimento, a mediação ela cai hoje como uma luva, porque é um grande sintoma do processo de RJ, a resistência não só na negociação, mas até em ir para a Assembleia. Né? Agora a gente está tendo a Assembleia virtual, mas antigamente a gente via que grande parte dos devedores nem compareciam. Seja por custo, seja por desmotivação. Né? Talvez a mediação ela tenha um campo muito frutífero no processo de RJ, e isso pode ser que a gente, com esses casos, Saraiva, da construtora que o Dr. Paulo falou, tem o caso da Oi no Rio, e tem alguns novos casos que vários mediadores estão sendo nomeados, talvez a gente consiga construir aí um campo frutífero de eficiência do processo de recuperação pela mediação. Eu finalizo minha fala e já passo para o Léo, só fazendo uma diferenciação entre o juiz, o administrador judicial e o mediador. Os três são imparciais, por uma definição do ordenamento jurídico, tá? Mas o juiz ele tem a função de decidir. O administrador judicial ele é um longa-manos do juiz. Já o mediador ele difere de todos, porque ele é envolvido aí numa cápsula chamada confidencialidade. O mediador ele tem uma capacidade de uma aproximação com as partes muito maior que o próprio juiz e que o administrador judicial, porque ele não tem a obrigação, na verdade, ele não deve relatar o que ocorre nas sessões de mediação. No momento em que ele consegue transpor isso para as partes, ele cria laços muito mais próximos, muito mais fortes do que o próprio administrador judicial e o próprio juiz. A lei quer isto, a lei prevê isto, que o próprio mediador consiga criar um campo de confiança maior para a solução desse conflito. O laço entre ele e as partes, na verdade, né, algo que foi rompido entre as duas partes, o mediador ele tem uma capacidade maior de dar um nó, de reatar essas partes, principalmente pelo elemento da confidencialidade. Posto isso, devolvo para o Léo a fala para que a gente possa, aí, com a ideia, debater aqui com as perguntas, né? Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Eu vou só aproveitar a sua deixa, já que você saudou a presença do amigo Vânio, que estava se escondendo. Quero dar as boas-vindas a todos novamente, mas estou vendo aqui alguns amigos, em especial o Vânio, a Cris, o Bervian, o André Chaves, ambos lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Bom, eu agradeço novamente a apresentação do Dr. Paulo e a intervenção do Rodrigo, e daqui a pouco vamos abrir para algumas considerações da nossa plateia, mas eu tinha feito uma brincadeira com o Dr. Paulo ontem, que eu vou aproveitar agora, que como estamos em momento de alteração legislativa, gostaríamos de saber, naquilo que ele se sentir confortável a comentar, o que ajuda, ou o que estamos perdendo a oportunidade de melhorar nessa alteração legislativa que estamos prestes a...
Chegou a ouvir, doutor Paulo? Ouvi sim, Leonardo. Obrigado. Eu acho que um ponto que poderia ter sido melhor tratado na lei é o da recuperação extrajudicial. Houve um avanço, sim, que é a possibilidade de aprovação do plano por credores que sejam titulares de mais da metade da totalidade dos créditos. O quórum atual é de mais de 2/3, desculpa, é mais de 3/5. Portanto, houve uma redução do quórum, o que vai, evidentemente, criar um incentivo para o uso desse instituto. Mas eu acho que também a gente perdeu a oportunidade de tratar de alguns pontos da recuperação extrajudicial que são apontados desde 2005 como aquelas lacunas que existem na lei e que não dão a necessária segurança jurídica para o uso do instrumento. É claro que a gente tem como fazer uma interpretação adequada dos 7 artigos da lei e dizer que ela oferece segurança. Mas pode ser que o assessor jurídico, o advogado, o assessor financeiro digam para o empresário, não. Entre a segurança jurídica que os 15 anos de aplicação dão para a RJ e essa insegurança que é a recuperação extrajudicial, vamos para o caminho conhecido. Então, vários pontos que poderiam ter sido melhorados, infelizmente, não foram tratados nessa reforma. Por exemplo, poderia ter ficado muito claro que qualquer alienação de ativo na recuperação extrajudicial, por exemplo, a alienação da UPI, a venda da própria empresa, a alienação do controle, ela pode ser feita sem sucessão por parte do adquirente. É possível fazer uma interpretação nesse sentido? É possível. Mas se tivesse claro o dispositivo legal, pouparia essa interpretação. Nós também poderíamos ter no projeto de lei a previsão de que qualquer ato previsto no plano de recuperação extrajudicial, desde que homologado, não estará sujeito à declaração de ineficácia em caso de falência. Ou seja, fica protegido o negócio jurídico que é entabulado entre devedor e credores na recuperação extrajudicial, assim como é protegido na recuperação judicial. Ah, mas dá para fazer uma interpretação? Dá, mas toda vez que você discute isso, você está sujeitando também algum credor resistente a eventualmente alegar em juízo que não tem a proteção contra a ineficácia e, em caso de falência, ele pode questionar isso. Então, eu acho que a recuperação extrajudicial poderia ter sido melhorada. Outro ponto que eu acho que também foi introduzido na lei, mas de forma equivocada e diz respeito com o nosso tema da mediação, e eu já até disse por quê, é a figura da mediação antecedente, que você começa extrajudicialmente, joga o instituto para o judiciário e depois retorna para a negociação extrajudicial. Faltou um pouco de ousadia, né? Se a gente quer fortalecer a mediação, se a gente acha que a partir de uma negociação no Sejusc, ou numa Câmara de Mediação especializada, pode-se chegar a uma solução coletiva, melhor para todos do que a recuperação judicial e a falência, a gente deveria ter dado um stay, dado uma proteção contra credores a partir da distribuição do pedido no Sejusc ou numa Câmara especializada. Se quer confiar no Instituto, que se criasse esta forma de proteção contra os credores a partir deste pedido. E aí se previsse na lei exatamente o que deve ser levado ao Sejusc, o que deve ser levado à Câmara especializada, para que seja dada a proteção contra credores. Não é? Ou seja, eu crio um instituto para proteger o devedor durante a negociação, mas eu regulamento essa proteção. Eu digo exatamente como é que ele tem que apresentar o requerimento na Câmara especializada e no Sejusc. Eu digo qual é o dever dele de boa-fé, quais são os documentos que ele tem que apresentar, e a partir daí eu ofereço a ele uma proteção para a negociação extrajudicial. Então, o que vai nos obrigar agora uma legislação, desculpem até dizer o termo, mal feita como essa, né? Ela vai nos obrigar a criar uma série de regulamentações. Nós vamos ter que estabelecer exatamente como é que isso deve funcionar, porque não adianta o sujeito querer entrar com um pedido no Sejusc ou numa Câmara
e depois buscar a tutela de urgência, achando que nós vamos dar tutela de urgência porque ele jogou o pedido no Poder Judiciário. Tutela de urgência, nos termos do artigo 300 e 305, tem requisitos legais. Se o juiz entender que não tem requisitos legais, ele indefere o stay period. Então, frustra a proteção pretendida. Se ele dá uma proteção contra credores e um credor alega em juízo que não tem os requisitos legais, o juiz pode revogar. Então, vai se judicializar uma questão a partir de uma legislação que, na minha visão, foi mal construída. Né? E ela deveria ter sido pensada também a partir de outros instrumentos, como aqueles que eu mencionei. Instrumentos de alerta para os pequenos empresários, para que eles pudessem se movimentar previamente, para que eles tivessem um auxílio na negociação, tivessem um apoio na mediação. Isso eu acho que poderia ter sido pensado. Né? Então, acho que a legislação nesse ponto ela não foi muito adequada. Agora, veja alguns pontos positivos. Por exemplo, agora será possível aos credores apresentarem um plano. No momento atual, só o devedor pode apresentar o plano e a rejeição do plano leva à falência. A partir da vigência das alterações, os credores podem propor um plano. Né? Então, vamos supor que a devedora apresente um plano e os credores recusem este plano e entendam por bem apresentar um outro plano. Acho que isso pode, sim, trazer um incentivo a planos mais adequados, planos mais adaptados aos interesses dos credores, não é? Especialmente daqueles que têm, por exemplo, credores mais vulneráveis, credores que podem pretender, né, uma forma de satisfação do crédito melhor do que aquela proposta no plano. Então, vejo um ganho nesta possibilidade de apresentação do plano por parte dos credores. Então, basicamente é isso. Acho que a gente poderia ter aproveitado essa oportunidade para melhorar a extrajudicial e essa mediação antecedente. Justamente esses temas que hoje, dos quais nós tratamos, e que, já que a lei não pôde fazer isso, eu acho que a gente vai ter que construir esse aperfeiçoamento, né, nós mesmos, tentando interpretar a lei e criar instrumentos para apoiar a recuperação extrajudicial e uma mediação antecedente mais efetiva. Ok, muito obrigado. Agora eu pergunto à doutora Sônia se quer fazer alguma intervenção ou se temos tempo para ouvir alguma colocação dos colegas que estão nos assistindo. Oi, doutora. Acho que podemos abrir as perguntas, sim. Eu só queria fazer um comentário com o doutor Paulo e ver se talvez seria possível. Com relação às câmaras que o senhor falou, doutor Paulo, com relação a... tem um procedimento do judiciário, né? Qual o procedimento para fazer esse contato com as câmaras privadas? Então, no momento, nós ainda nem pensamos exatamente como é que nós vamos regulamentar essa previsão legal, né? Que ainda não foi sancionado o projeto de lei, embora aprovado na Câmara e no Senado, mas nós vamos ter que sentar e pensar nessa regulamentação. Nós vamos ter que disciplinar como será possível a um devedor que iniciou uma negociação fora do judiciário tem que ir ao judiciário obter uma tutela de urgência. Não basta simplesmente ele falar, olha, eu quero começar uma negociação. Não é assim que funciona. E não é só com isso que ele vai ter direito de obter o stay period, que é a proteção contra credores por 60 dias. Então, nós vamos precisar regulamentar isso e também a atuação das câmaras, porque se ele quiser negociar numa câmara, eu acho que o judiciário tem que ter o papel de dizer, olha, na Câmara você tem que pelo menos se apresentar da seguinte maneira, porque se trata de uma negociação coletiva, como bem disse o Rodrigo, nós não estamos falando de uma negociação bilateral. É um locador com o locatário, é o franqueador com o franqueado, é o fornecedor com o distribuidor. A gente está falando de uma negociação coletiva, né? Então, a forma de se apresentar para uma negociação coletiva me parece que é diferente daquela que se faz numa negociação bilateral, né?
Então, eu acho que, para começar, as câmaras deveriam exigir que o devedor se apresente com todos os requisitos legais exigidos, tanto no artigo 48, como os documentos exigidos pelo artigo 51. Eu acho que tem que replicar exatamente o que está na lei para a fase de negociação antecedente. Por quê? Porque ninguém faz uma negociação séria sem saber a informação completa sobre a situação do devedor. Não é? Como é que eu vou chamar os credores para uma negociação séria se esse devedor não se apresentou de forma transparente, trazendo todas as informações sobre a situação financeira dele? Né? Então, acho que essa tem que ser uma preocupação das câmaras. Né? Os devedores, quando se dirigirem às câmaras, eles têm que replicar o mesmo modelo de transparência que eles devem ter em juízo. Né? As mesmas informações, no mínimo. Claro que as câmaras podem até exigir mais, né? Mas, no mínimo, aquilo que já está na lei, que é o mínimo para se iniciar uma negociação séria. Claro que as câmaras vão observar a confidencialidade, vão ter cada uma o seu procedimento interno, os seus mediadores, os seus custos, não é? Mas eu acho que alguma exigência mínima nós temos que fazer, porque senão esse devedor vai querer uma tutela de urgência no judiciário e sem ter pelo menos demonstrado boa-fé na negociação prévia, ele não vai obter a tutela de urgência. Eu, pelo menos, não vou conceder uma tutela de urgência sem que eu tenha me convencido de que o devedor se dirigiu a uma câmara de mediação de boa-fé, querendo efetivamente negociar, apresentando-se de forma transparente, colocando na mesa a real situação dele. Tá? Então, precisa começar a negociação de boa-fé. E eu acho que o nosso papel é tentar delimitar exatamente como começa essa negociação com o mínimo de informação que é aquela exigida no artigo 51 da lei. Uhum. Obrigada, doutor Paulo, bem esclarecedor. O princípio da boa-fé é fundamental, né? Acho que nós temos algumas perguntas aqui. Eu acabei de pedir por escrito aqui no chat para as pessoas, por favor, apresentarem suas perguntas. Tem uma pergunta da Andréa, né? Andréa, você quer abrir o seu microfone para perguntar diretamente? Oi, boa noite. Boa noite. Não, eu só queria saber se a gente falou muito entre conversa com credores e devedores, mas também tem um problema com os devedores, né? Entre eles. Algumas vezes entre os sócios, uma reestruturação. Eu queria, então, saber como pode ser utilizada a mediação nessa situação. Obrigada. Bom, só aproveitando, Leonardo, eu já estou entrando aqui, o Rodrigo pode responder, mas eu aproveitando essa pergunta, para vocês, por exemplo, terem uma ideia daquilo que consta do projeto de lei. Existe um dispositivo, eu não lembro se é o 20A, B, acho que talvez seja um dos parágrafos do artigo 20A, que diz que a mediação pode ser usada e ali são arroladas as hipóteses. E simplesmente não se diz no projeto de lei aquilo que eu acho que é o principal. A mediação ela é para ser usada na negociação coletiva, ou seja, para apoiar o plano de recuperação. E ali no rol das hipóteses está escrito o seguinte: a mediação pode ser usada para resolver o conflito entre os sócios da devedora. Ela pode ser usada para o conflito bilateral com o credor não sujeito. Ela pode ser usada com o problema do concessionário do serviço público e que presta serviço essencial e a devedora. É evidente que pode. Mas por que o legislador precisou escrever isso aí? Não deveria. Mas por quê? Porque, na verdade, em algumas recuperações, faz parte daquele ambiente da crise empresarial resolver também esses conflitos bilaterais ou entre os sócios, porque eles são parte integrante do conflito maior que gerou a crise que precisa ser resolvido com os credores. Então, os dispositivos legais ali parecem perdidos,
porque eles só podem ser compreendidos pelo fato de que eles compõem um contexto maior, né, da crise do devedor, que vai ser superada pela negociação com os credores. Mas se ele está precisando resolver um problema com os credores sujeitos, que passa pela prévia negociação com um banco que é credor fiduciário, vai ter que resolver esse problema previamente. Pode usar o mediador para essa finalidade. E é evidente, Andréia, muitos casos de crise empresarial que levam a uma recuperação são originários de conflitos entre sócios. E isso a gente vê muito em recuperação judicial, né? Recentemente até se discutia numa delas esse ponto, né? Vamos tentar resolver esse problema entre os sócios aqui, porque o sócio não está gostando do plano, o outro sócio está gostando, e isso daqui está gerando um problema na negociação. Então, é importante a mediação, é importante para resolver o problema entre os sócios também numa reestruturação. Se puder ser resolvido antes da RJ, melhor ainda. Muito obrigado, doutor Paulo. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Estamos chegando ao final do nosso tempo regulamentar. Só para contribuir, Léo, a questão da fala do Dr. Paulo, o caso da Vivo foi muito parecido com isso que o Dr. Paulo esboçou, né? Porque houve um problema na apresentação do plano. A gente tem 60 dias para apresentar o plano. Se não apresentado o plano, pode gerar consequência da convolução e falência. Imagina se há um conflito entre os sócios de que plano deve ser apresentado. Isso é um problema muito grande. Então, a possibilidade de estar escrito, por exemplo, que eu vejo que seria desnecessário, é quase como para dizer quando houver dúvida, e principalmente para aquelas varas que não forem especializadas, né? Porque a gente tem as varas especializadas nas principais capitais, mas a gente tem também aquele juiz do interior que vai se deparar 1, 2, 3 vezes com recuperações judiciais na vida. Então, essa questão, acho que ela vem mais nesse sentido, mas esse é um problema realmente que pode ser objeto de mediação. Perfeito, obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso prazo regulamentar aqui. Apenas pergunto aos colegas da plateia se querem aproveitar e fazer mais uma última pergunta, senão a gente passa para o encerramento. Mais alguém quer se manifestar? Doutora Sônia? Tem um comentário aqui do Dr. Paulo, Paulo Scapatix. A mediação virou um requisito para habilitação de crédito retardatário. Se quiser, eu posso fazer um comentário. Se o meu xará... Por favor, doutor Paulo. Se o meu xará quiser explicar melhor a situação que ele está mencionando, eu até agradeço. Eu estou imaginando que ele esteja se referindo à necessidade de se verificar o crédito que é retardatário por meio de uma mediação, quando, na verdade, essa é uma tarefa do AJ. É isso? Não sei se ele vai responder. Porque, vejam, qual é agora acho que ele vai responder, se ele tiver com o microfone. Acho que ele está com dificuldade. Vejam só, o que eu acho a respeito de habilitação de crédito? Quem tem o dever legal de verificar os créditos? Se chama administrador judicial. Essa é uma tarefa legal atribuída ao administrador judicial. Não é tarefa do mediador fazer isso. Agora, bom, será que numa determinada situação em que há um grande conflito sobre como se apurar o valor do crédito? Por quê? Porque esse crédito é garantido. E a garantia? Bom, a garantia tem um critério para avaliação do bem, que é fluxo de caixa descontado, porque são ações de uma companhia, ou outro caso. Então, vejo, neste caso, talvez possa o mediador intervir. Mas verificação de crédito, em regra, ela deve ser exclusivamente da alçada do administrador judicial. Mediador, vá cuidar do apoio à negociação do plano.
não tome a tarefa do administrador judicial. E administrador judicial, faça a sua tarefa, que é fazer uma lista correta de créditos, verificar se os créditos existem, verificar a classificação do crédito. Não é? Então, vamos separar as situações, vamos separar as funções. Se o administrador fizer bem o papel dele, nós vamos ter uma lista legal, uma lista boa, a gente vai saber quem são os credores. A gente vai saber o que cada um pode influenciar na votação. Né? É claro, tem questões complexas na verificação de créditos, realmente, mas acho que o mediador não deve focar sua atuação nisso. Né? Eu diria que o mediador deve ter a sua atuação mais focada na negociação coletiva, na criação de um ambiente melhor de diálogo da devedora com os credores. Se ele fizer esse papel, acho que a gente vai melhorar muito o processo de recuperação judicial. E deixar o administrador judicial livre para fazer bem as tarefas dele. Fiscaliza o devedor, vê as contas do devedor, vê aspectos financeiros, econômicos, como é que está a atividade empresarial, se não tem nenhuma irregularidade, e faz bem a verificação de créditos. Né? Porque se a gente começar a dizer, bom, o mediador, vai lá verificar quanto que é o crédito, acho que não está muito correta essa função. Né? Acho que a gente tem que separar bem o que cada um deve fazer, né? E embora a gente tenha, às vezes, recuperações com milhares de créditos a serem verificados, cabe ao AJ ter uma equipe adequada para fazer essa verificação de créditos de milhares de credores. Né? E entregar uma lista bem feita. Né? Ah, mas veja só, são milhares de consumidores, cada um quer receber uma indenização levando em conta quanto tempo ele ficou sem o apartamento. Vamos dar um exemplo. Ah, eu sou consumidor, tenho direito à indenização, lucro cessante. Bom, quem vai trabalhar para dar um critério adequado em cada caso é o administrador judicial. Analisar. Se ele perceber que, olha, realmente está muito complexa essa situação, que tal a gente tentar organizar aqui uma mediação coletiva para estabelecer um critério que sirva para todos os credores. Aí eu acho que serve a mediação. Olha, consumidores, vocês não querem abrir mão da indenização por dano moral acima de R$10 mil? Todos vocês? Porque não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Todo mundo vai receber 10 mil. Que tal isso? Ah, então tá bom. Acho que pode ser um papel da mediação esse caso. Mas acho que a gente tem que separar bem as funções e isso vai melhorar o processo. Pelo menos é a visão que eu tenho. Ok, muito obrigado. Vamos passar para a última pergunta, se ainda existir, senão vou apenas agradecer e passar a palavra para os palestrantes encerrarem os trabalhos de hoje. Tem mais alguma pergunta? Vânio, eu vi que você escreveu alguma coisa aqui, mas eu não consigo olhar para baixo e para cima ao mesmo tempo. Você quer abrir o seu microfone e fazer algum comentário, Vânio? Está no mudo. Estão me escutando? Sim, sim. Bom, eu acho que o doutor Paulo fez uma pontuação muito boa com relação à atribuição do administrador judicial, que não pode se confundir as enormes funções que tem em recuperação, em falência, se assumir a da mediação, que deve ser conduzida entre devedores e credores e entre o próprio estruturador da operação do plano, tá? A administração judicial tem que ter um trabalho neutro para verificar quem está com a razão com relação à verificação de créditos. Se entrar na mediação, ele já está puxando para um lado ou para um outro. Tá? Eu me lembro de um caso aqui nosso em que o liquidante começou a fazer acordo com credores, tá? Para tentar reduzir o passivo. Só que prejudicou os outros credores que não receberam nada e aqueles que fizeram acordo reduziram o valor e os advogados que estavam atuando no processo receberam honorários por ter feito a mediação. Tá? Então, eu acho que tem que separar bem as funções e acho que o projeto de lei
quis dar muitas atribuições à administração judicial, como, por exemplo, atestar a veracidade de demonstrações contábeis, que agora mudou para fiscalizar, e que, na verdade, não tem toda essa responsabilidade. Tá? Nem a auditoria independente atesta, opina com relação às demonstrações financeiras, e a administração judicial começou a receber uma série de encargos. Então, eu acho que o Dr. Paulo deu um posicionamento bem adequado com relação ao nosso papel, que ele tem seus limites. E já limitados, já são grandes os encargos. Muito obrigado. E obrigado por ter me convidado para falar. Imagina, uma honra contar com um amigo. Dr. Paulo Furtado quer comentar alguma coisa com relação a essa intervenção do Vânio? Acho que ele tem razão. Talvez se tenha exacerbado no Brasil a posição do administrador judicial. Talvez a gente tenha partido para um tamanho fortalecimento da figura do administrador judicial, a ponto de, por exemplo, agora se discutir a viabilidade econômica da atividade do AJ, quando, na verdade, o foco da lei deve ser a viabilidade econômica da empresa. Então, vejam, a captura da lei pode ser até no sentido de, bom, nós precisamos, então, estabelecer remuneração. Claro, precisa ter uma remuneração adequada para o administrador judicial, mas a gente não pode fugir do foco da lei. O foco da lei é preservar empresas viáveis e liquidar rapidamente empresas inviáveis a partir do modelo criado pela lei. A gente não pode transformar o processo, né, em processo de atores mais relevantes do que o da própria atividade empresarial. Né? Então, o juiz não é o ator principal, o AJ não é o ator principal, o mediador não pode ser o ator principal. A gente está aqui para tentar apoiar a solução que é a mais adequada naquele caso. Tá? Então, o Vânio também acho que tem esse ponto importante a destacar, que é o fato de ele tem tarefas relevantes, o administrador judicial precisa cuidar bem dessas tarefas, e quanto mais você acrescenta tarefas ao administrador judicial, você pode estar, ao mesmo tempo, né, tirando um foco daquilo que é mais importante da lei e trazendo um aspecto secundário em destaque. Então, vamos cuidar. Perfeito. Vamos cuidar para que a lei, e aqui não é nenhuma crítica, não é? Mas outro dia alguém brincou comigo, ele falou assim, puxa vida, o Código de Processo Civil tem um artigo que fala dos honorários do advogado, que tem não sei quantos incisos. Tem mais incisos para falar dos honorários do advogado do que para falar de outros temas. Né? É o 85, doutor Paulo. O artigo 85. Tá? O professor Cássio Carpinella disse que o advogado deveria receber honorário só em ler os 19 parágrafos do 85. Exatamente. Então é uma brincadeira, quem até falou isso para mim foi um advogado, meu irmão é advogado também, eu fui advogado, meu pai foi advogado, mas é curioso como às vezes as coisas vão se transformando. Mas agradeço a intervenção do Vânio. Obrigado, doutor Paulo. Rodrigo, quer comentar esse mesmo ponto? Eu concordo, acho que é importante, e com uma lei nova, a gente vai ter aí novamente um trabalho de separar os papéis. Eu vi até que um colega comentou aqui no chat que o administrador judicial também tem que fazer, às vezes, de negociador, mediador. É importante a gente entender que a figura do AJ não se confunde com a do mediador. Porque, por exemplo, quando eu sou AJ, e eu tenho também uma função de aproximação para a negociação, mas eu me denoto com uma situação, por exemplo, que o estoque sumiu. Eu tenho que chegar e reportar ao doutor Paulo. Eu sou administrador judicial, eu tenho esse dever. Como mediador, essa é uma informação que não importa, porque a função dele é outra. A função dele está envolta da confidencialidade. Então, o AJ não dá, é incompatível o AJ funcionar como mediador pelo dever de informação que ele tem que levar, não ao magistrado, mas ao processo, né? Para o magistrado, para os credores, para o MP. Então, é muito importante que um AJ pode servir como mediador, mas não no processo que ele for administrador judicial. A separação das figuras é importante e o mediador ele vem a somar
nessa função da eficiência das negociações. Essa figura distinta vem em soma e na ideia de potencializar o grande acordo feito entre credores e devedor. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu vou agora, estamos chegando a nossas despedidas. Tínhamos combinado 1 hora, já estamos a mais ou menos 1h20. Então, eu agradeço a presença de todas e de todos, mas eu vou passar a palavra ao Rodrigo e depois ao Dr. Paulo para as considerações finais. Depois eu volto para me despedir e passo para a doutora Sônia para encerrar. Doutor Rodrigo, por favor. Bom, só tenho a agradecer esse momento de reflexão, de legitimar a mediação, acho que é importantíssimo. Eu sei que os mediadores que estão aqui de plantão estão felizes também. A gente precisa de mais magistrados assim, mais administradores judiciais como o Vânio. Então, eu agradeço ao OAB, agradeço aqui a minha equipe toda que está aqui, Jéssica, Rafael, ao Fábio, ao Vânio, ao Keller, aí, um amigo em comum, e vamos continuar refletindo, né? Eu acho que o mais importante agora com a nova lei é a gente aprender e potencializar a finalidade maior, que é a preservação da empresa, daquela empresa que merece ser preservada. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Paulo Furtado. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, foi uma alegria. A gente já tinha tentado fazer alguma coisa há muito tempo, né? A Sônia e nós nos encontramos num evento, acho que no ano passado, ou em 2018. Agora já nem me lembro exatamente, porque esse ano foi completamente atípico, mas fico feliz pela oportunidade de podermos ter discutido esse assunto muito relevante. Agora, com a perspectiva da aprovação do PL, temos muita coisa ainda para juntos podermos melhorar na atuação de todos, contando com os mediadores na fase extrajudicial e também na fase judicial, né? Obrigado a todos os que nos ouviram aqui. Estou vendo aqui também o Dr. Maurício Keller. Um abraço ao Paulo, ao Ruggieri, ao Vânio, Cristiana também, e a Sônia, obrigado pelo convite. Obrigado, Leonardo, também. Foi muito bom bater esse papo com todos aqui. Uma boa noite. Obrigado a todas e a todos novamente. Obrigado, doutor Rodrigo, doutor Paulo. Em meu nome, Leonardo Baren Leite, em nome da Comissão de Direito Societário da OAB de Pinheiros, aqui em São Paulo, que eu tenho a honra de presidir. Agradeço a presença de todos. Reitero que não apenas eu, mas a Comissão de Societário é muito fã da mediação. Já fizemos eventos na nossa OAB de Pinheiros presencialmente, fomentando a mediação, assim como a arbitragem também, mas o foco hoje é mediação. E convido, inclusive, a todos os colegas que sejam da OAB de Pinheiros, que estejam nos ouvindo, que, caso tenham interesse, a partir do próximo ano, participem das nossas comissões. A Comissão de Societário encerrou o seu trabalho na semana passada em relação a este ano 2020, mas a partir de fevereiro retomaremos as nossas reuniões e vemos o direito societário de uma maneira mais ampla, mais empresarial, e focamos em operações e projetos societários. Estamos abertos a todos. Eu agradeço a presença de todas as 2 palestras brilhantes que recebemos, a participação da plateia. Devolvo à doutora Sônia, nossa anfitriã, para que encerre a nossa apresentação de hoje. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. Foi um prazer tê-lo aqui como moderador. Em nome da Comissão de Mediação, quero agradecer as brilhantes exposições, doutor Paulo, doutor Rodrigo, muito enriquecedoras, muito esclarecedoras. Eu acho que realmente nesse tema hoje é muito importante. Nós temos também a nossa equipe de mediadores, que também agradeço a presença, que muito interessados na mediação empresarial e nesse tema da mediação na recuperação judicial também, muito relevante. Então, foi muito importante a exposição tanto do senhor como do Dr. Rodrigo aqui nesse momento. Agradeço em nome do Dr. Paulo Camargo pela oportunidade, em nome do presidente da Comissão de Mediação, Dr. Luiz Carlos Azevedo também, muito obrigada, e obrigada pelo Dr. Rafael também, que é presidente do Departamento de Culturas e Eventos, que sempre nos apoia em todos os webinars. E, Dr. Leonardo, muito obrigada pela moderação, é um prazer tê-lo aqui como moderador.
Muito obrigado a todos. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos encerrar a transmissão, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.